Você é o que, Adriana? Bem, meu nome é Adriana, eu sou médica, né? Especialista em gente, apaixonada por gente. Já há 11 anos me formei. Sou especialista em clínica médica, ortopedia e traumatologia e cirurgia da mão. Especialista em mãos. Por Cirurgia isso que eu da comecei. mão. Cirurgia da mão. É a especialidade com menos profissionais no Brasil. A menor Caraca. especialidade do Brasil. Meu, isso é Então espetacular. eu consegui, né? Graças a Deus, a minha família e a um monte de gente que comprou o meu sonho junto. Olha isso, né? gente. E aí eu consegui galgar, né? Duas especialidades que, por exemplo, na ortopedia tem muito pouca mulher. E dentro das mulheres, né? Ainda sou negra, vim de longe, né? E consegui chegar na cirurgia da mão, que é a especialidade médica com menos especialistas, né? Porque é uma especialidade mais recente e tudo. E assim, tô vivendo o pleno da minha atividade profissional. Durante muitas vezes, todo dia, quando eu deito na minha cama e às vezes quando eu levanto, né? Eu agradeço a Deus. E por ter conseguido, né? Às vezes nem acredito por tudo que eu consegui. E eu vou foi um caminho longo? Um pouquinho da minha história, né? Eu sou filha, meus pais, né? Meus pais não terminaram o 2º grau. Meu pai tem um 2º grau incompleto e minha mãe, até eu entrar na faculdade, ela tinha só a 4ª série primária. Nossa. Porque na época ela morava na roça e existia aquele preconceito que só o homem ia estudar, que a mulher ia casar. Então meu avô não deixou elas estudarem, né? Até 18 anos a minha mãe sequer tinha o sobrenome do meu avô. Caramba. Ele só colocou um nome composto nas mulheres e depois elas com 18 anos entraram na justiça para colocar o sobrenome dele. Então assim, só que era uma mulher, ela era muito visionária. Ela me criou, né? Ela trabalhava em casa de família, fazia faxina e ela pegava o dinheiro dela, ela queria investir na minha formação. Então eu fiz balé, aprendi música, mesmo morando numa cidade pequena do interior. Você morava onde? Eu morava em Caldas, Minas Gerais, né? Eu nasci em Poços de Caldas, mas morei em Caldas com minha família. Uma cidade de 8 mil habitantes. E aí assim, não tinha nem escola particular, era só escola pública. E aí o meu pai ficou órfão de pai com 9 anos e de mãe com 11 anos. Nossa. Então, tinha tudo para dar errado, mas ele era uma pessoa que é amor totalmente, né? Eu brinco assim, ele faleceu há 6 anos, mas eu falo que uma das coisas mais bonitas que aconteceu na minha vida era o velório do meu pai. Porque como eu saí, fiquei um tempão fora, as pessoas consolavam a gente, contavam cada coisa que ele tinha feito. E ele sempre foi um homem de muita, assim, que levantava 4 horas da manhã, ia trabalhar e trabalhava final de semana. Então, assim, eu e meu irmão, a gente aprendeu com eles isso, que a gente tinha que trabalhar, que a gente podia estudar, né? Então, assim, todo o dinheirinho que ele ganhava extra, ele investia, ele falava, vocês vão fazer um curso de informática, sabe? E assim, calhou que eu e meu irmão, a gente sempre gostou de estudar. E aí eu, no 2º grau, fiz um curso técnico, né? Comecei a trabalhar. Na época, minha mãe me adiantou na escola, porque ela também era uma visionária. Sério? Ela falou assim que eu aprendi a ler mais rápido. E aí, ela, assim, as pessoas achavam que, ela quer que a filha dela vá para outra série, mas ela não tem nem tamanho para sentar, né? Como assim, ela me levou na delegacia de ensino em Poços de Caldas. Lembro que veio uma divisão de Belo Horizonte, pedagoga e tudo, pra e eles olhar fizeram. E falar você... Aí falaram assim, vamos tentar então. E aí eu fui embora, né? Nunca nem recuperação eu peguei na minha vida. Caramba, mano. E aí, assim, quando eu terminei, eu falei assim, eu vou prestar vestibular. E na época a gente não tinha muito dinheiro. Naquela época, né? Porque a gente tá falando de 17 anos atrás. É lógico. Não tinha tanto internet. Pra eu acessar a internet, eu tinha que ir num lugar longe da minha casa. Tipo, era quase 20 quilômetros. De escada, internet Isso, de escada. Aí, assim... E a gente não tinha muito dinheiro para pagar inscrição. Aí eu lembro que eu paguei a inscrição da FUVEST e paguei a inscrição
dessas faculdades que são faculdades autarquias do Rio de Janeiro. Uhum. Vou tentar vestibular. Isso foi em 2002. E aí eu passei na Faculdade de Medicina de Valença. E eu lembro que a mensalidade na época não era uma mensalidade muito cara, porque era uma instituição sem fins lucrativos e tal. E aí o meu pai tinha guardado um dinheiro que era da matrícula, mais nada. E aí a minha mãe falou assim, eu tava rezando na igreja, e aí uma amiga da minha mãe, que ela é até madrinha da filha dela, falou, o que foi que você tá triste? Aí ela contou o que tinha acontecido, que eu tinha passado no vestibular, mas ela não sabia se ia dar pra fazer e tudo. E aí a Silvia e o Vicente, que são um casal que são muito amigos, eu sou grata a eles por isso, eles fizeram uma vaquinha. Naquela época nem tinha essas vaquinhas online. Não, era isso que eu ia falar. Era vaquinha, tipo, pedindo. E aí juntaram mais 2 mensalidades e lá fui eu. Você entrou só com a matrícula e 2 mensalidades. Exato. É muito a cara e a coragem, mano. Muita cara e a coragem. Muita cara. E aí, assim, quando eu cheguei lá, comecei a estudar e tudo, não sei o que, e o semestre estava terminando. Aí eu falei, olha, eu vou lá na sede da faculdade, porque eu preciso ver se eu consigo negociar, se eu consigo alguma coisa, enfim. E eu, assim, caminhando, olhei pro céu e falei, Deus, sempre provê as coisas, né? E aí, quando eu cheguei, tô falando com a secretária, o vice-presidente da fundação, escuta eu falando pra ela. Aí ele falou, não, espera aí, vem cá. Me levou na sala dele. E aí ele entrou em contato com o padre da cidade, porque como a faculdade tinha algumas prédios que eram da Igreja Católica, que eles usavam como doação, ele falou com o padre. E aí ele falou assim, olha, padre, tem uma menina aqui, eu queria que você ajudasse, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou assim, então eu vou indicar ela para uma bolsa. E aí eu ganhei uma bolsa de 100%. Caraca, mano. E o padre ainda me conseguiu que eu comia na casa dele, eu almoçava na casa dele. E conseguiu uma senhora que me acolheu na casa dela. Deus é muito bom, mano. E aí, assim... É muito mágico isso que você tá falando. Os meus colegas de turma eram super solidários. Por exemplo, assim, eles reconheciam a minha dedicação. Eu fui representante da minha turma de confiança durante os 6 anos da faculdade. Eles, depois, quando a gente montou a comissão de formatura, eles me deram a tesouraria, porque confiavam em mim. E assim, os professores e todo mundo, assim, abraçou a história. Que mágico. E eu, assim, nunca recusei nenhuma ajuda. Eu ganhava roupa das meninas, enfim. E foram, assim, 6 anos que eu lembro como se fosse hoje, né? Foi no início de 2003, pra você falar agora. E depois disso, eu falei assim, muita gente falava pro meu pai assim, então agora ela tem que trabalhar para ajudar vocês. Ele, não, ela vai fazer residência. Ela vai se especializar. Exatamente. E aí eu fiz a primeira residência, depois eu fiz a segunda, depois eu fiz a terceira. E assim, hoje eu trabalho de tudo um pouco, né? Trabalho, e aí eu vim fazer cirurgia da mão em São Paulo. Adorei São Paulo, porque foi a cidade da diversidade que me acolheu, né? Então hoje eu tenho muita felicidade por conseguir trabalhar desde a classe A até a classe E, né? Então eu trabalho em vários lugares de São Paulo, faço questão de trabalhar no SUS, porque muita gente demoniza o Sistema Único de Saúde pelo volume que tem, mas a gente consegue fazer coisas fantásticas, né? Você vê, o maior sistema público de transplante do mundo. Nenhum outro país maior que o Brasil ousou dizer, com mais de 90 milhões de habitantes, que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, assim, eu acredito que nos casos de menor complexidade existe muita espera mesmo e tudo. Mas hoje, se você chega com uma lesão de grande complexidade aqui, ainda mais a gente que faz microcirurgia, faz coisas complexas, você consegue ser atendido, né? Tanto no SUS quanto no particular, com a mesma qualidade, com a efetividade, assim. E então, assim, eu acho que além disso, quando eu atendo o paciente no SUS, e principalmente os jovens, eu tento incentivar. Porque assim, eu consegui, você consegue também. Eu acho maravilhoso, porque assim,
você representa uma espécie de espelho para quem chega aqui. Porque imagina só a menina que, sei lá, torceu o pulso. Aí, vamos lá, vai passar com a doutora Adriana. Imagina o impacto que é para essa menina aqui da cidade de Tiradentes olhar uma mulher negra, poderosa, entendeu? Cirurgiã, muda isso na vida dela. Porque ela se espelha. Isso é maravilhoso quando você pode se espelhar